João capítulo 10, versículo de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Você pode grifar isso? Pesada nessa palavra de Jesus? Vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Grife isso. Eu as conheço e elas me seguem. Grife aí. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aí você pode colocar aí o anticristo, o falso profeta, sabe? Toda a trindade satânica, o próprio diabo, entendeu? Ninguém pode arrebatar você da mão dele se você é ovelha dele mesmo. Agora nós vamos conversar sobre o que é ser ovelha dele, amém? Vamos lá. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos quantos? Um. Amém? Diga de novo, eu e o Pai somos o quê? Um. Até aí. Diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, Jesus, ele é interpelado com a pergunta: se tu és o Cristo, se tu és o Machia, se tu és aquele que nós esperamos, então fala francamente, eu sou, entendeu? Respondeu Jesus: olha só, já vos disse e não credes. Então Jesus estava falando em várias mensagens quem ele era, mas eles não criam. E ele vai falar com muita propriedade, dizendo: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Por que ele está dizendo isso? Porque Jesus estava cumprindo profecias. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre Jesus. Para quem não sabe, os textos do Antigo Testamento, muitos deles são textos proféticos que falam de Jesus, que se remetem a Cristo. Por exemplo, quando você vai lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, que foi a primeira coisa que tiveram que fazer? Olha, um animal foi sacrificado para tirar a pele do animal e cobri-los. Sim ou não? Lembra disso? Quem é esse animal que foi morto? É chamado de cordeiro vicário, animal de substituição. Aquela pele foi colocada para cingir, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Se você vai ler o texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, fala que todos nós temos que cobrir-nos com Cristo, ou seja, nos revestir de Cristo, para que a vergonha da nossa nudez não seja exposta. Lá na carta do Apocalipse de João, capítulo de número 3, quando fala de Laodiceia, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, colírio para os olhos a fim de que veja, e as vestes. E ele fala de vestes mais brancas que a neve. O que são essas vestes? Elas representam o revestimento de Cristo. Amém? Veja que a Bíblia não fala, nesses textos, ela não vai mostrar uma questão corpórea, física, humana. Nós somos seres que temos o corpo material, mas temos também a parte imaterial, que é a alma e o espírito.
E nessa parte material é que nós temos que nos converter e nos tornar semelhantes a Deus. O convite da graça é para que eu receba aquilo que eu perdi. Ora, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos foram da onde? Da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O nome glória nos originais é kavod. Então veja, perdemos a glória por causa do pecado. Jesus é enviado como aquele que vem cobrir a nossa nudez, que vem nos alinhar novamente com Deus, que vem restituir a glória de Deus de volta à nossa vida. Então, dentro da propositura do Evangelho da Graça, são 3 passos importantíssimos que nós temos que perceber na nossa vida espiritual. Dentro de uma imersão na palavra e na vida espiritual, que eu falei, oração, busca do Espírito e leitura da palavra de Deus, nós temos que entender 3 momentos que são de suma importância. Quem veio hoje para a EBD sabe. Qual é o primeiro momento? Quem lembra? Remissão, glória a Deus. Primeiro momento, remissão. Quem aqui passou pelo primeiro momento e passou de verdade, recebeu o selo que é o Espírito Santo. Por quê? Porque antes da remissão acontecer, nós temos que imergir. Remissão está ligado a banho, amém? E banho de sangue, porque não há perdão de pecado sem sangue, sem derramamento de sangue, é o que a Bíblia diz. E o sangue é o de Jesus. Mas você tem que imergir como alguém que é batizado nas águas e deixa a velha criatura. Você tem que entender que essa imersão, ela é dentro da palavra e por meio do Espírito Santo. Então, quando você imerge no contexto espiritual, você aprofunda-se no contexto espiritual. Quando você busca as coisas de Deus de verdade, você então entende a necessidade de ser remido, amém? Esta remissão é o primeiro passo de uma entrega a Cristo, quando não é com a boca apenas, eu confesso Jesus, eu aceito Jesus. Aceitar, lá em Romanos capítulo de número 9 ou 10, eu esqueci agora, 10, né? Que fala, com a boca se confessa para salvação, e com o coração se crê para quê? Justiça. Então, quando eu entendo a necessidade da imersão, eu confesso para a salvação e eu creio para a justiça. Isso me faz perceber de verdade o que é o primeiro processo. Quando eu entro em remissão, eu entendo que não é só uma mudança de religião, não é só uma mudança de endereço de igreja, não é apenas uma liturgia de culto, não é. Entenda isso, não é. É algo muito mais profundo. Mas só entende quem, primeiramente, teve a expertise, a inteligência de imergir no santo, no sagrado, de querer realmente conhecer o que é de Deus. Amém? Então, se você não buscar de uma maneira realmente a se lançar, a se imergir nessa visão, você não vai nem entrar no processo de remissão. Por mais que você se batize nas águas, você não está remido. Não está remido. E se não está remido, não está redimido. Tá? Então tem muita gente que se batiza nas águas e vai beber, vai fumar, vai fazer loucura, sim ou não? E aí não adianta nada. É como a gente brinca dizendo que é só um tibung, é só um banho d'água. Você tem que entender com clareza, com profundidade, como disse o apóstolo Paulo, né? Nós temos que entender a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Nós temos que entender aquela parábola que Jesus citou sobre o terreno que tem um tesouro. E que o homem que entende que ali tem um tesouro, vende tudo que tem para comprar o terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro.
Então a gente abre mão de tudo pelo tesouro da salvação, amém? Pela riqueza da vida eterna. Então, o primeiro processo da remissão, ele depende de que eu venha viver uma imersão no mundo espiritual de Deus, por meio da palavra, que é a lâmpada. Salmo 119, versículo 105, lâmpada. E por meio do Espírito Santo, que é o azeite. Amém? Bom, se eu, de forma espiritual, me aproximo de Deus, não só com palavras que o vento espalha, mas com um coração crendo para a justiça, e essa crença, ela me afasta do mundo e ela me aproxima de Deus. Essa crença chamada fé, que lá em Efésios 2, Paulo diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Essa fé, ela me faz dizer não à minha carne, não ao pecado, não ao mundo, e sim para o chamado de Deus. Se eu entendo assim, eu recebo Jesus como meu Senhor, diga Senhor, e como meu Salvador. Bom, quando eu recebo Ele, automaticamente, se foi verdadeira, se aconteceu mesmo a remissão, eu sou selado. Que selo é esse? É o Espírito Santo. Não é o batismo, é o selo. Aí nós vamos usar outro termo original, que é o Shekinah, que é a presença. Então passamos a ser selados. Então, quando a gente é selado, é uma marca de que temos uma garantia, uma promessa, amém? Uma garantia. Há textos na Bíblia que chamam, dizem que o Espírito Santo é o nosso penhor, e penhor quer dizer garantia, amém? Então, quando nós temos a garantia, o penhor, o selo, o diabo não nos toca, o maligno não pode nos possuir, amém? E tem um detalhe, tem muitos aí que pregam o meso e o pós-tribulacionismo. Nós somos pré, por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que temos autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Então veja, o anticristo não pode dominar não pode dominar a igreja, não pode vencer a igreja, não pode subjugar a igreja, não pode. Como ele não pode fazê-lo, porque o Senhor já deu palavra de ordem, palavra de autoridade à igreja, então a igreja tem que ser tirada da terra, e o nome aí é harpazo, quer dizer arrebatar, arrancar da terra, porque a igreja, ela tem autoridade sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre o diabo, sobre o inferno todo. Mas que igreja é essa? Que igreja é essa? Diga comigo, a igreja selada. Pergunta para o seu irmão se é selado. Como é que eu sei se eu sou selado? Quem quer saber, levanta a mão. Bem alto. Assim você não sabe, assim você quer. Pronto. Se você é selado, você está lá em João 16, que diz que o selo, que é o Espírito, ele é chamado de Paracletos, que quer dizer consolador. Ele te consola para você não querer mais saber do mundo. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você ojeriza o pecado. Você denuncia as obras do inferno. Você se posiciona em relação à palavra. Amém? Como é que eu sei que eu sou selado? Dessa forma. Eu sou diferente do mundo e não igual. Eu não quero ser nem fenotipamente, estereotipamente, eu não quero ser igual ao mundo. Eu não compro as roupas que o mundo usa, eu não compro a moda que o mundo vive. Não. Eu não vivo segundo os preceitos do mundo, eu não falo de acordo com o mundo, eu não ajo de acordo com o mundo, eu não penso como o mundo pensa. E aí, isso é um sinal que eu sou selado, amém? Então, os arrebatados são os selados, e ninguém que é selado não é remido. Todos os selados foram remidos, amém? Mediante a uma entrega total.
não é parcial, total mesmo a Cristo. Segunda coisa, segundo processo, é que nós, depois de remidos, somos o quê? Regenerados. Ser nova criatura não é uma coisa assim, pá! Ser nova criatura é um processo. Os pragmáticos, eles vão lá no final das coisas e esquecem do meio. Irmão, nós estamos no meio e não no final. Nós estamos num processo de sermos agora, passarmos por esse segundo processo, onde somos trabalhados pelo Espírito Santo e pela palavra para a regeneração do nosso caráter, da nossa personalidade, de forma que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, regeneração quer dizer que eu estou sendo trabalhado, eu estou em ação, eu estou vivendo o pensamento, o paradigma de ser transformado dia a dia até a estatura da plenitude, da varonilidade, da estatura do varão perfeito que é Cristo. Claro, ninguém é regenerado se não tem um alvo, por isso que Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, né? Ele fala lá nos Filipenses, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. E o alvo é quem? É Jesus, é me parecer com Ele, é ser semelhante a Ele. E bispo, por que eu tenho que ser semelhante a Jesus? Processo de regeneração, diga, processo de regeneração. Se você foi remido, não pare aí. Você tem que andar no segundo processo da regeneração. Você tem que buscar se parecer com quem? Com Cristo. Agora eu pergunto, para você perguntar, você se parece com alguém que está buscando se parecer com Cristo? Você é o tipo de pessoa que está buscando essa transformação diária, que está buscando essa perfeita varonilidade de Cristo? Ou você continua aí ou parado, estagnado, como água parada, ou em um movimento de retrocesso? Conforme a carta aos Hebreus, capítulo 10, nós não podemos retroceder porque perderemos a alma. Temos que avançar para conservar. Mas eu vejo que a igreja do século 21, ou ela está retrocedendo, em sua grande maioria, e está se perdendo, está voltando para trás, está dando para trás, já não tem mais a qualidade de evangelho, já não tem aquela fé que faz abrir mão das coisas do mundo, já não tem aquele compromisso, já não tem aquela viscosidade no amor e na vivência do evangelho da graça. E quando isso não acontece, você está em retrocesso para perder a alma. E quando isso acontece, você está avançando para conservar. Amém ou não amém? Então, no processo da regeneração, eu tenho que entender quem eu sou na fila do pão. Eu estou andando para frente ou para trás? Não olhe para mim não, olhe para você agora. Eu respondo por mim mesmo. Eu sei que estou andando para frente. E você? Agora, bispo, por que eu tenho que me parecer com Cristo? Primeiro, vamos para o Gênesis capítulo 1, verso 26. Enquanto você abre lá, deixa eu te lembrar do versículo aqui de número 30. Eu e o Pai somos um. Você tem que parecer com o Pai, com Deus. E para parecer com Deus, você tem que imitar Jesus Cristo, porque Ele e o Pai são um só. Amém? Amém? Então veja, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27, vamos ler. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Amém? Então, alguém diz assim, Deus deve ter olho, boca, cabelo. Não. A Bíblia não fala em uma visão física, corpórea. Quando Deus criou o homem, o Adão, Adão não se parecia com Deus na forma física. Adão se parecia com Deus na parte imaterial. Amém? Ou seja, na alma e no espírito. A visão de Adão, a decisão de Adão, o pensamento de Adão, o sentimento de Adão era como de Deus, em santidade. Amém? Então Adão era um homem que tinha essas características divinas, por isso ele era a imagem e a semelhança. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Passou a glória, perdeu a semelhança, porque o ato de Adão ter escolhido o pecado, ter escolhido a desobediência, fê-lo rebelde, fê-lo se distanciar do Senhor. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Já não dava mais para Adão andar com o Senhor no virar do dia. Não dava mais. Então Adão não podia mais andar com o Senhor e nem habitar com o Senhor no paraíso. Ele foi expulso do paraíso. Ele foi posto para fora do paraíso. E ele perdeu a questão da comunhão íntima que tinha com o Senhor. Ele perdeu tudo isso, porque ele usou o seu livre-arbítrio para o pecado. Foi destituído. Quando uma pessoa perde um emprego, ela é destituída da função. Ele tinha um reconhecimento divino de ser semelhante e de estar com o Senhor. Mas quando ele pecou, ele foi destituído disso. E toda a raça humana foi. Mas a Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado e pelo segundo Adão, o pecado sai do mundo. Então veja, Jesus veio como o segundo Adão para nos restituir o que o primeiro Adão nos tirou com sua prática pecaminosa. Quando você recebe Jesus, de verdade você é remido, e quando você entra em processo de regeneração, para se parecer com Cristo, você está se aproximando da glória perdida. Amém ou não amém? Quem está me entendendo até aqui? Cutuca o irmão aí e pergunta assim, tu está entendendo mesmo? Porque veja só, por não entender isso, tem gente que passa 50 anos numa igreja e não se converte. Continua velha criatura. E quando morre ainda vai para o inferno. E o povo diz, ainda bem que era crente. Ainda bem que foi para o céu. Só que não. Tá? Então, tenha agora o entendimento do processo regenerativo. Vamos lá. Eu vou te dar mais um texto. Você entende que foi feito a imagem, mas perdeu a imagem e semelhança, perdeu a glória. Vamos recuperar a glória? Para recuperar temos que nos parecer com Cristo. Vamos aí para 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Diga para o seu irmão, traga a Bíblia para a igreja. Diga bem alto, traga a Bíblia para a igreja. Diga assim, toma vergonha. Traga a Bíblia para a igreja. Amém? Porque tem irmão que não traz a Bíblia, irmão. É preguiça ou é vergonha de Cristo? Aí não, que vão pensar que eu sou crente. E tu vai ir para o céu não, irmão? Assume. Né? Eu outro dia conversando com uma senhora, ela tem a vista pior do que a minha e tem uma Bíblia deste tamanho. Eu digo, a senhora lê quando? Que eu não consigo ler nem a capa da sua Bíblia, quanto mais a letra dentro. Ai, bispo, isso é tão bom quando eu estou nos cantos. Para quê? Tu não consegue ler? É só para esconder na bolsa? Amém? Irmão, compre a Bíblia com a letra maior que você puder, para você ler, e leia. Esse negócio de ler pelo celular é uma tristeza. Porque tem muitas traduções no celular que não são boas. E você acaba se expondo a isso. Então não se habitue a utilizar o celular para ler um texto bíblico. Use a Bíblia mesmo, tá bom? Amém? 1 Coríntios 11, versículo 1 diz o quê? Vamos lá.
Sede meus imitadores, disse Paulo, como também eu sou de quem? De Cristo. Agora vai para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amém? E aí tem que ter dentro de você, o mesmo sentimento de Cristo. Ser imitador é ter o mesmo sentimento. Então vamos ver aí. Filipenses capítulo 2, quem já encontrou? Versículo 5. Tende em vós o mesmo que? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja, ele se tornou em semelhança de homens. Se o homem fosse semelhança de Deus, ele, aqui diria, em semelhança de Deus. Mas não, ele sai da semelhança, ele e o Pai são um. Ele sai da semelhança de Deus para se tornar a semelhança de homem no sentido físico. Amém? Claro que na parte material ele continuava em semelhança de Deus. Mas na parte física ele tem que vir em semelhança de homem. Prova viva de que Adão e que a raça humana não se parece com Deus fisicamente. Amém? Porque Deus é o quê? Espírito. Amém? Vamos lá. Diz aqui, em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se você for obediente até a morte e morte de cruz, e ele mandou você negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, então você vai ser semelhante a Cristo. Você vai realmente buscar se parecer com Jesus. Amém? Tem mais um texto, vamos lá. João 13, verso 15. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 13, versículo 15. Amém? Quem achou? Diz assim. Posso ler, não? Jesus fala com os seus discípulos e diz assim, ó. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, quer se parecer com Cristo? Segue o exemplo de Cristo. Segue o exemplo. Tem gente que segue o exemplo do outro, do homem, do que está dando mau testemunho, do que está desviado, né? A Bíblia de Jesus fala para você seguir o exemplo dele. Do jeito que ele fez, faça igual. Isso é importante você aprender. Outra coisa, na visão ministerial, a igreja tem que se parecer com Cristo. Vamos ver aí, Efésios 4. Efésios capítulo 4. Amém? Versículo 11. Efésios 4, 11. Quem achou? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Com vistas ao aperfeiçoamento. Você quer entrar no processo de remissão, tem que entrar no de regeneração. Regeneração é aperfeiçoamento. Até você chegar à imagem de Cristo, que é Deus, você vai ter que se aperfeiçoar. Tá?
Tudo na vida é uma prática. Se você não tem prática, você não se aperfeiçoa. Por exemplo, uma pessoa trabalha, sei lá, com costura. Primeira vez que vai fazer, faz uma porcaria, faz um serviço velho, horroroso. Mas depois de umas 100 vezes, se a pessoa não tem problema mental, ela faz até de olho fechado, sim ou não? Porque ela já aperfeiçoou. E a vida cristã é um aperfeiçoamento. Se eu tiver em prática de vida cristã, eu sou aperfeiçoado. Crente que só frequenta a igreja, mas não vive o evangelho, não é aperfeiçoado. Por isso que Isaías 1, eu bato nessa tecla até sair sangue. Quem vos ensinou a só pisar nos meus átrios? Como é que vai aperfeiçoar alguém que só vem para o culto, mas não vive o evangelho? Ou acha que vive? Por exemplo, você tem algum perrengue com alguém aqui que você não perdoou? Está mal com alguém? Se está, não está imitando Jesus. Não está sendo aperfeiçoado. O 70 vezes 7 não está vogando. Não está sendo um imitador. Ele deu o exemplo e mandou você fazer igual ele. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou dar um susto em vocês agora. Ou então eu jogo meu sapato. Sorte sua que eu não tenho chulé. Então veja. Bispo, eu não consigo perdoar. Irmão, como que tu não consegue perdoar? Se tu tem que ser um imitador de Jesus. Jesus estava lá pregado, lá no madeiro, e dizendo, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E ele tinha levado, olha, pregos nas mãos e nos pés, e chicotada. E estava perdoando. Alguém te agravou o ponto de doer tanto assim? Olha, agora acordou, não foi? Alguém te agravou esse ponto que você não consegue perdoar? Às vezes até um parente, uma pessoa de dentro de casa, que você passa e não fala. Mas eu sim, porque a pessoa... Esse é demônio. Está cheio de cão. Cadê o Espírito Santo? Procura. Se o Espírito Santo não consegue te convencer de perdoar a quem você vê, como é que você vai ser perdoado por aquele que você não vê? E se isso não acontece, você pode ser pastor que nem eu, e ainda vai para o inferno. Ainda vai para o inferno. Mas o senhor é bispo, vai para o inferno do mesmo jeito. Quem entendeu isso? Então não se iluda não. Não se iluda. Você tem que perdoar mesmo. Mas eu só perdoo se a pessoa vier até mim. Você não leu agorinha que Jesus desceu em forma humana para trazer você a remissão? Como que você é capaz de querer imitar Jesus falando para o outro vir até você, se foi ele que veio até você? Não foi Jesus que veio? Não foi Jesus que veio? Aí foi, né? Então se Jesus veio até você, por que você não vai até o outro? Pergunta, cutuca esse cabeção que está do teu lado aí. Se Jesus veio até você, por que você não vai até o outro? Pode o servo ser maior do que o seu Senhor? Tu és servo de Deus e quer ser maior do que Cristo? Está com cetro na mão, irmão? Desce do pedestal, porque você precisa se humilhar diante da potente mão do Senhor. Amém? Então não tem esse negócio de eu vou esperar que venha. Não, vá. Porque o homem pecou e foi destituído da glória, mas Jesus veio até o homem. Entendeu? Até o homem. Ele veio até o homem para trazer remissão. Como é que você não quer ir até aquela pessoa que te fez o mal? Pense nisso. Porque ele vem a qualquer momento e tu fica cheio de orgulho, cheio de soberba. Entenda, por que você está frio na fé? Porque a soberba precede a queda. Satanás enche você de soberba para derrubar você. Capite? Entendeu?
Então você tem que entender isso. Vamos lá. Quando isso é entendido, eu tenho que imitar Jesus. Olha, a igreja tem que ser uma imitação de Cristo. Quando diz aqui, ó, com vista, verso 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos a quê? Até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé. E o que mais? Do pleno é plenitude, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê, irmão? Para que não sejamos como meninos. Amém ou não amém? Olha para o irmão, pergunta assim para ele: tu é menino? Porque tem gente que é cheio de lundum, igual criança. Se você não der uma coisa que a criança quer, e se joga no chão, é uma esculhambação, sim ou não? Tem gente assim: ai, não vou mais para a igreja não. Por quê? Não, porque eu estou chateado. Menino velho, presta atenção, irmão, para que você não seja mais menino. Amém? Olha para o seu irmão do lado e diga assim: tu é menino para poder se deixar levar por besteira? Está na hora de ser maduro. Amém? Maduro. Mas não é o maduro da Venezuela não, viu? Está na hora de amadurecer mesmo. E agir como Cristo. Por que você não ganha sua família para Jesus? Porque você é menino. Menino não ganha ninguém não. Menino só dá trabalho. Menino dá trabalho para pastor, até para ir para o culto. Menino dá trabalho que não é brinquedo. Mas quando você amadurecer, o Senhor falou lá no final do livro de João para Pedro, e disse assim: quando você amadurecer, quando você se converter mesmo, você vai ajudar os seus irmãos. Amém? Quando a pessoa realmente se converte, ela ajuda, não atrapalha. Ela não dá trabalho, ela trabalha. Amém? Então veja, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de quê? Doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Escute, olhe para mim. Tem muita gente frequentando igrejas cheias de heresias, e eu sei porque eu participei inclusive de uma reunião com alguns pastores que me chamaram para um movimento que estão fazendo aí fora, e eu disse não. Lembra do Silvio Santos, aquele negócio que botasse assim na criança? Aí a criança dizia sim, aí ganhava uma bicicleta. Aí dizia não, aí ganhava um pente. Lembra disso? Vocês assistem? Quem assistiu? Levanta a mão. Ô povo velho, viu? Então, tem crente que diz sim, diz não, não sabe o que está dizendo, igual aquelas crianças lá. É sim, não sabe o que está ganhando nem o que está perdendo. Irmão, você tem que ser maduro para saber dizer sim e para saber também dizer o quê? Não. E esses pastores se reúnem e dizem assim: olha só, são verdadeiros lobos. Estamos criando estratégias para encher as nossas igrejas, para fazermos o crescimento da obra de Deus. Isso é mentira. Estratégia. Eles começam a secularizar a igreja. Eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja virou palco de show, pirotécnico. Igreja hoje virou boate. Isso é estratégia? Não, isso é mundanismo, isso é secularismo. Olha o que Paulo falou em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos em vossa mente. Amém?
Então como é que eu vou secularizar quando Paulo disse para eu não secularizar? Não, mas é uma estratégia, porque o povo que está no mundo gosta disso. Então se eu botar isso dentro da igreja, o povo do mundo vem para a igreja. Então bota um bar também dentro da igreja, bota cachaça, que o povo corre. Eu nunca vi lugar mais cheio do que bar. Não é estratégia para trazer o mundo? Inclusive lá no Rio de Janeiro tem um bar só de crente, sabia? Falando sério, eu vi uma entrevista. Vai no YouTube lá que tu vê. Bar de crente, aí diz que a cerveja é não alcoólica, mas... Aí tem paquera, tem tudo lá dentro do bar, viu? Sabe o que é isso? Estratégia. Não é estratégia não, isso é secularismo, isso é mundanismo, tá? E a igreja está cheia de gente que é menino e fica sendo levado por essas coisas. Em vez de valorizar isso aqui, ó, e a presença do Espírito Santo, fica se deixando levar por esses ventos de doutrina que está sendo aluzida para as pessoas para poder puxar, para poder tirar você da sua congregação, tirar você da firmeza na palavra e levar você para esse tipo de coisa. Como é que você quer parecer com Cristo vivendo secularismos? Amém? E para terminar aqui o texto, ele diz assim, ó. Parei em qual versículo? 14, não foi? Mas, seguindo a verdade, 15, em amor, seguindo o quê? A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. E de quem todo o corpo tem que estar como? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Ou seja, todo mundo é importante dentro da igreja, todo mundo tem que ajudar, e você tem que estar consolidado. Não é só frequentar não, tem que ser membro do corpo. Amém? Membro atuante. Você é membro atuante? É ou não é? Vixe, rapaz, tem uma coruja aqui fazendo Você é membro atuante, sim ou não? Levanta a mão, quem é membro atuante aí? Levanta a mão, mais alto. Quando você disser para mim que é membro atuante, eu vou dizer quantas almas você trouxe esse mês para a igreja. Membro atuante, você está mantendo a obra de Deus com seu dízimo e oferta? Membro atuante, você está agindo em conformidade com o Evangelho da Graça, testemunhando de Cristo através da mudança de caráter, e dentro da sua casa as pessoas estão vendo Jesus e não mais a velha criatura? Membro atuante. Já fostes batizados, lavados, remidos, redimidos? Membro atuante. Membro atuante que só vai para a igreja no domingo? Membro atuante mesmo? Eu vou fazer um desafio para você entender o que é ser membro atuante. Quando você chegar em casa, você vai deitar na sua cama ou na sua rede, sim ou não? Vai dormir. Quando você acordar, você estará proibido de utilizar essa semana, até domingo que vem, uma parte do seu corpo. Escolha qual delas. Pé, mão, braço, cabeça, olhos. Escolha uma, que você vai ter que passar a semana toda sem usar. Só vai usar domingo que vem. Tem alguma parte aí que dá para dispensar? Ai, vai usar tudo? Ai, não quer abrir mão de nada não. Como é que tu é corpo de Cristo e não atua? E fica a semana todinha parado? Quer dizer que o cabeça que é tu, do teu corpo, não abre mão de nada. E o cabeça que é Cristo, de ti, tem que abrir mão de você a semana toda. Por quê? Porque o reizinho aí não se converteu ainda. O reizinho ainda está mandando. Na hora que se converter, vai ajudar. Amém ou não amém? Na hora que se converter, vai atuar como cristão na congregação. A quem enviarei? Isaías 6. É? Ou é 4? Estou ficando velho, meu Deus. Isso eu sabia de cor. Meu Jesus, eu estou ficando velho mesmo.
É 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías dá um grito: eu, envia-me a mim. Sabe que Isaías foi um servo do Senhor? Quem sabe disso? Levanta a mão. Sabe? Mas sabe como é que foi o final dele? Ele foi cortado assim, ó, por uma serra. Não foi assim não, viu? Foi assim, ó, no sentido vertical, assim, ó, bem no meio. Morreu desse jeito, servindo ao Senhor. Até a morte, ele serviu ao Deus vivo. Amém? Aí você diz assim: cara, isso é muito pesado. É não. Pesado é o inferno. Quando eu fico vendo que tem gente que nas drogas participa de facção e mata e morre, e pelo evangelho não quer morrer, só morre pela facção. Quando eu vejo um circo, quem já foi para o circo aqui? Levanta a mão. Já foi para o circo? Esqueça do palhaço. Vamos pensar no trapezista. Vamos pensar num cara que entra na jaula de leão lá. Vamos pensar naquele outro lá que cospe fogo. Você acha que aquilo é fácil? Uma vez com meus filhos lá vendo o circo, o cara subiu, parecia o Homem-Aranha. Ele sobe, aí ele anda de cabeça para baixo nos bichinhos assim, sem nenhuma proteção, não tinha cabo nenhum. E ele sai andando assim de cabeça para baixo. O pior é que eu estava embaixo. Ele andando e eu assim: vala, meu Deus do céu, Senhor, pela alma dele e pela minha vida que estou aqui embaixo. Se ele cair, era bufo em mim. Não dava tempo nem de correr. Nunca suei tanto na minha vida como naquele dia. Ele andando de cabeça para baixo sem ter uma segurança. E eu fiquei pensando, quando ele saiu de lá, ele se agarrou numa corda e desceu, aí fez aquele negócio de Homem-Aranha. Aí eu disse: o que leva um ser humano a fazer isso? A se arriscar a esse ponto aí? Sabe o que é? A glória do mundo. Quando ele terminou, ele fez assim, ó. O que é que ele está pedindo? Aplauda. Não, mais forte. Mais forte. Por que que ele pediu aplausos? Porque ele quer a glória. Irmão, ele deu a vida pelo aplauso, ele merece. Ele merece, sinceramente ele merece. Eu aplaudi que eu fiquei com dor nas mãos. Ele merece, porque ele deu a vida por aquela glória ali. Agora, como é que você quer receber o que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala que na hora do arrebatamento nós receberemos um corpo de glória e seremos glorificados pelo Senhor. Os santos anjos vão nos aplaudir na entrada do céu. Como que você vai ser aplaudido em glória e receber corpo glorificado se você não é capaz de dar sua vida pelo evangelho? De arriscar nada. Tem gente dizendo: eu não vou evangelizar porque está muito assalto, está muito não sei o que, tem muita facção, tem muito não sei o que. E aí, vai no circo que tu aprende. Está lá os caras numa moto andando num globo. E roda 3, e roda 4, e roda 5, e roda 6. Eu digo: meu Deus, vai bater. Aí, pelo amor de Deus, não deixa morrer não, não deixa morrer não. Vai 6 para o inferno. Eu fico orando pelos caras. Aí eu pergunto: eles estão buscando a glória, não estão? E quando terminam são o quê? A gente tem que combinar esse negócio. Você tem coragem de entrar no globo e rodar numa moto? Deus me defenda. Então tem que ter coragem de entrar numa favela, de entrar na casa de alguém e pregar o evangelho. E não diga Deus me defenda não, viu? Porque se você vai, já vai com ele. Ele vai na sua frente. Os santos anjos vão ao teu redor. Você não tem que pedir defesa. Ele é o teu escudo e a tua fortaleza. Amém? Então é isso, irmão. Imita Jesus. Imita Jesus. Eu vou parar por aqui porque eu tenho tanta coisa para falar para vocês que ia cansar. Mas eu queria que você até aqui entendesse. Eu falei sobre
O segundo processo qual é? Ser o quê? Misericórdia. Remissão, que vem depois? Regeneração. Decora, remissão, regeneração. Mas para quê? Para alcançar o processo final, Antônia, Francisco. Para alcançar a redenção. E o que é redenção? É o dia que o Senhor vai te levar para a glória. É o dia que você vai receber a glória que perdeu através do primeiro Adão. Ele, o segundo Adão, vai te dar a glória de volta. Você vai ser como ele é. Amém? Então tem o dia da redenção. Mas para chegar no dia da redenção, tu tem que estar sendo aperfeiçoado, a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Tu tem que chegar lá dessa forma. Senão não vai rolar redenção. Amém ou não amém? Senão não vai rolar redenção. Você precisa entender isso para você chegar até o fim. Quem aqui quer ser arrebatado, levanta a mão. Claro que quer, você não quer ficar para o anticristo. Mas como que você vai ser arrebatado? Só vindo aqui, só pisando aqui, ou participando de tudo? Entendeu? Do lado de cá, quem entendeu? Aqui nessa fileira. Entendeu mesmo? E do meio aqui, entenderam? Entendeu? Da ponta aqui. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, só falta eu desenhar. Tem o giz aí? Faça acontecer a sua vida cristã. Tá bom? Fique de pé e aplauda Jesus. Eu não quis cansar vocês. Eu estava aqui com mais 38 textos para abrir, viu? Um dia eu abro. É de um jeito que... Poxa, a Bíblia é um livro tão fantástico. A Bíblia é um livro tão fantástico. É porque ele está com aquele negócio de toque fantasma, sabe? O meu celular. Aí tem uma hora que ele endoida aqui. Coitado também, o bicho é para tudo. Entendeu? Programa de TV, eu boto os vídeos aqui, ele já está chegando, tá. É um guerreiro, é um guerreiro. Amém? Vamos então? Para onde? Diga. Redenção. Para chegar lá, qual é o primeiro passo? Remissão é o início, mas o primeiro passo é você ter uma imersão profunda na palavra e no Espírito, para entender remissão, para entender o que? Regeneração e chegar finalmente à redenção. Glória a Deus. Põe a mãozinha no coração, fecha os olhos. Você quer imergir profundamente? Você quer viver profundamente o Evangelho? Você quer se aproximar profundamente de Deus? Mas que não seja só com palavra, mas que seja com o coração crendo para a justiça? Vem aqui na frente, eu vou orar por você em nome de Jesus.